A humanidade é melhor agora do que jamais foi, e eu estou fazendo esse vídeo para que você me refute aqui embaixo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Recentemente eu fui a um podcast do amigo Matheus Benites, vou colocar aqui, tá? Caso você ainda não tenha assistido. E lá ele me perguntou uma coisa sobre a questão que eu coloquei no início do vídeo. A filosofia progrediu? Nota que a pergunta dele foi sobre filosofia, não foi sobre humanidade, certo? E aí, eu estou relacionando as duas coisas aqui para a gente começar a discutir. Você sabe que a tese de que a humanidade nunca foi tão boa quanto hoje é uma tese defendida amplamente por um intelectual público chamado Steven Pinker. Esse livro aqui, O Novo Iluminismo, é apenas um entre tantos em que ele defende essa tese. Por exemplo, ele vai defender a tese aqui no Novo Iluminismo de que nós melhoramos quanto à saúde, sustento, riqueza, desigualdade, meio ambiente, paz, segurança, terrorismo, democracia, igualdade de direitos, conhecimento, qualidade de vida, felicidade, ameaças existenciais e tudo mais. Ele é amplamente contra-argumentado, o debate em torno da questão é muito grande. Eu não quero falar exatamente sobre todos os argumentos que ele apresenta aqui, mas eu vou refinar o argumento para que fique mais fácil de você me contra-argumentar, caso você discorde de mim aqui embaixo, tá? Primeiro de tudo, o Steven Pinker e eu não vamos falar aqui nesse vídeo de humanidade no sentido de indivíduo, porque essa confusão é muito comum. Alguém fala assim, Vitor, mas aqui na minha cidade, Vitor, mas eu conheço alguém, Vitor, no país tal, aqui no Brasil, no meu estado. Humanidade, no sentido aqui, está sendo utilizada como um termo macro. Se a gente pegar os dados que informam não países específicos, não cidades específicas, não estados específicos, o que eles apontam, certo? Então, sim, se trata de uma abstração, mas abstrações são necessárias para que a gente veja tendências de para onde as coisas estão indo. Abstrações não dão conta de individuais, por definição, mas elas são úteis para saber tendências macro. Quando a gente olha as tendências macro e não determinados países, a gente vê que as coisas estão melhorando. Esse é o argumento do Steven Pinker. Portanto, leve isso em consideração caso você queira refutar essa ideia. Tá? Se você não levar isso em consideração, vai ser desonestidade da sua parte, ok? Então tá bom. Mas o que eu quero falar, que é o que me toca a mim, eu, em certo sentido, concordo com o Pinker quanto ao macro, quanto ao micro, muitas reservas. Mas eu queria falar precisamente sobre se as coisas são melhores hoje em filosofia, no sentido de, assim, há certa progressão na filosofia. Uma primeira dúvida que poderia surgir seria assim, Vitor, claro que não, são as mesmas perguntas de sempre, desde os clássicos até hoje, nós estamos em volta às mesmas questões. Logo, a filosofia não progride? Eu diria o seguinte, e você pode discordar de mim, eu diria que para avaliar a progressão, nós não temos que avaliar as perguntas, nós temos que avaliar as respostas que nós demos às perguntas. Um pouco importa se são as mesmas perguntas de 2.500 anos atrás. O que importam são as perguntas. Elas são mais satisfatórias do que costumavam ser? É nesse campo que nós temos que avaliar se houve ou não houve progresso em conhecimento filosófico. E aí, para facilitar essa resposta, eu quero... Bom, e aí eu vou querer claramente a sua opinião aqui embaixo. Eu vou dividir, como eu costumo dividir a filosofia na minha escola, o núcleo de formação filosófica, tá? Então, filosofia lida com 4 grandes perguntas que se ramificam em muitas outras. A pergunta é o que é a realidade, e aí nós estamos no campo da metafísica. A pergunta é como conhecemos a realidade, e nós estamos no campo da epistemologia. A pergunta é como devemos nos comportar uns em relação aos outros, e aí nós estamos no campo da ética. E a pergunta é como eu devo conduzir a minha vida individual. Ela tem um sentido ou não tem? E aí estamos no campo da existência. Metafísica, epistemologia, ética e existência. Então, melhoramos nesses âmbitos? Vamos ver. Vocês sabem que quando a filosofia inicia, havia uma confusão entre filosofia e ciência, ou seja, não havia distinção entre uma e outra.
Ambas eram a mesma coisa. Nesse sentido, é preciso, ao considerar a resposta a essa pergunta, se progredimos ou não, considerar como a filosofia se desdobrou na modernidade, desde o século XIX para cá. A filosofia se ramificou em muitas ciências, certo? E as perguntas que nós fazíamos lá, na antiguidade, hoje são respondidas não só pela filosofia, mas pelas suas filhas, as ciências. A astronomia, a biologia, a química, a história, a física e por aí vai. Considerando essa marcha histórica, então eu diria que sim, nós progredimos em filosofia, porque agora nós não temos só a filosofia para responder a pergunta: o que é a realidade? As suas filhas deram respostas mais satisfatórias. Então nós sabemos, graças à química e à física, da constituição da realidade de modo bastante satisfatório. Nos permite explicar os fenômenos da natureza, nos permitem produzir técnica e tecnologia, nos permite produzir remédio que melhora a saúde humana e, bom, nos permite produzir também inúmeras outras coisas que são atrozes ao planeta, certo? Isso é inegável. No entanto, o meu foco não é nesse, meu foco é o conhecimento que a gente adquiriu ou foi adquirindo com a humanidade, que responde aquelas perguntas que a filosofia se colocava no início, eles são mais satisfatórios que antes? E a resposta é claramente sim, desse ponto de vista. Porque a filosofia se desdobrou nas suas filhas, as suas filhas deram explicações mais satisfatórias a ponto da gente prever fenômenos, explicar fenômenos, produzir técnica, produzir tecnologia, que antes nós não éramos capazes. Então houve progresso na pergunta: o que é a realidade? Né? Hoje a filosofia pega uma parte da resposta que não é das ciências. São as respostas propriamente conceituais. Mas todas as outras respostas que a filosofia tentava dar conta são muito bem respondidas hoje. Certamente elas não são definitivas, né? Não temos como dizer se o conhecimento atual é o conhecimento que bom, será o para sempre, né? Mas nós progredimos sim, de acordo com aquilo que nós conseguimos produzir, explicar, prever. Então eu diria que sim. A pergunta inicial, o que é a realidade, em seu sentido mais fundamental, evoluiu bastante, né? As suas respostas são mais satisfatórias do que eram antes. Do ponto de vista epistemológico, ou seja, como conhecemos a realidade, também devemos levar em consideração que a filosofia não responde essas perguntas sozinha hoje, certo? A filosofia também tem auxílio das psicologias, das neurociências, e as psicologias e as neurociências deram muitas respostas satisfatórias, ou pelo menos deram respostas mais completas do que a filosofia costumava se fazer quando era só ela, a filosofia, certo? Então hoje nós sabemos como funciona a nossa cognição, no sentido de mapearmos nossos vieses, nossas heurísticas. Hoje nós sabemos como funciona o desenvolvimento humano do ponto de vista biológico e como devemos adaptar o aprendizado para as diferentes idades. Nós sabemos muito do processo de como nós conhecemos a realidade, justamente porque nós não ficamos apenas com os instrumentos que nós tínhamos antes. Portanto, as respostas que nós temos hoje são mais satisfatórias, sim. Nós progredimos nessa pergunta. O que ficou para a filosofia estudar hoje são questões mais conceituais, sobre o que é verdade, o que é uma crença, o que é a justificação adequada, o que é o método científico, são questões conceituais. Mas as respostas que nós demos hoje são bem mais satisfatórias do que as respostas que nós dávamos antes, porque a filosofia não está sozinha. Do ponto de vista ético, é um pouco mais delicado falar, por exemplo, se nós somos mais éticos hoje do que éramos antigamente. E, novamente, eu não estou pegando pessoas, indivíduos, estados, nações. Estou pegando tendência macro, certo? E, bom, dados os índices de diminuição de tortura, de assassinato, dados os índices de assumirmos termos que são muito mais favoráveis à tolerância do que à intolerância, à preservação da vida do que ao aniquilamento da vida, como, por exemplo, dignidade humana, eu penso que houve certo progresso. Dito progresso do ponto de vista qual? Do ponto de vista da preservação da vida, né? Da convivência pacífica, que sempre foi o objetivo da ética, da reflexão ética. Não existe ética se você não tem como propósito conviver pacificamente, conviver melhor. Então, Vitor, tem muito a melhorar. Certamente, eu não estou dizendo que a gente se tornou perfeito. Estou dizendo que a gente melhorou.
Hoje, por exemplo, nós não precisamos da crença em um Deus tribal específico para adotarmos a ideia de que todo ser humano tem dignidade intrínseca. Isso foi objetivado em legislação, em tratados internacionais, em acordos multilaterais. Isso é um progresso. Ou seja, o fato da sua dignidade intrínseca não depender de você acreditar no mesmo Deus que eu acredito, isso é um progresso, né? Isso é um progresso. É claramente um progresso porque isso faz com que nós convivamos melhor, né? E não dependemos do uso da força e da violência para que um adote a crença do outro. Vitor, estamos muito longe dessa situação que você está descrevendo. Eu concordo. Estou dizendo que, do fato de termos essa situação hoje implantada, não perfeita, nos torna melhores do que éramos antigamente, do ponto de vista ético. Vitor, não concordamos sobre qual é a melhor teoria ética. Tudo certo. Não concordamos se é a ética das virtudes, se é a deontologia, se é a ética consequencialista, se é uma leitura alternativa, não concordamos. Mas o fato é que, do modo como nós nos organizamos, é muito melhor viver hoje, do ponto de vista da convivência, do que era viver há 2.500 anos. Você morria mais, você brigava mais, você estava mais exposto a consequências desastrosas da convivência do que você está hoje. Então, mas depende da classe. Claro, sempre dependeu da classe. Nunca houve um momento da história em que a classe não fosse decisiva para saber se você tinha acesso ou não tinha acesso a esses benefícios sociais. Sempre dependeu. A questão não é essa. A questão é que a situação hoje é melhor do que era antes. Ela não é perfeita, ela só é melhor. Então, dados para que você me refute. Do ponto de vista metafísico, epistemológico, ético, eu sou a favor da tese, pelos motivos alegados, e progredimos alguma coisa. Do ponto de vista existencial, já tenho minhas dúvidas. Minhas dúvidas, assim. Do ponto de vista existencial como é que eu conduzo minha vida? Qual que é o sentido que eu a ela atribuo? Desde a antiguidade para cá, nós perdemos a noção de que nós somos parte conectada com o todo, que sempre foi uma noção muito clara dos antigos aos medievais. Os antigos não se consideravam indivíduos, ou seja, aqueles que têm pleno controle pela responsabilidade da sua vida, né? Aqueles que são o que quiserem ser, independentemente do local em que nascem, da família em que são criados, né? Esse é o indivíduo moderno, né? Essa utopia do self-made man, do homem que se faz a si mesmo, certo? Os antigos tinham uma noção muito, muito mais clara que nós de que eles pertenciam a um todo. E pertencer a um todo é ter uma finalidade valiosa maior que você, a qual se acoplar. E eu não sei se vocês já me viram ou ouviram falar sobre isso. Sentido, no modo como eu adoto, é finalidade valiosa maior que você. Você tem uma finalidade para onde ir, você tem sentido. Se essa finalidade é valiosa, que nem toda é, você tem sentido. Se essa finalidade é valiosa e maior que você tem o melhor sentido que você pode ter. No mundo moderno, porque nós gostamos de nos colocar como indivíduos, né? Essa é a autoimagem moderna, nós, primeiro, que não gostamos da ideia de que há algo maior que nós mesmos. Ateus e cristãos têm uma dificuldade imensa, para não dizer outras religiões, né? De considerarem que há algo mais importante na vida que eles próprios, né? Isso é moderno, isso não é do ateísmo, né? Ou de qualquer religião que seja, isso é moderno. A gente gira a nossa vida em torno da ideia de que a gente está pela gente mesmo, né? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? E em muitos casos isso é real de verdade, né? Você nasce numa família que não te apoia, você nasce num estado que não te apoia, você nasce em contextos que são tão agressivos que você forja essa ideia de que você precisa ser você por você. Só que eu quero dizer o seguinte, isso não é típico de um local, isso é típico da época. Esse é o espírito do nosso tempo. Isso faz com que esse individualismo exacerbado faça com que a gente se coloque numa situação de isolamento. E não tem a ver com ter gente ao redor. Tem a ver com a capacidade que você tem de se sentir conectado com quem está ao redor. Esse isolamento causa solidão e essa solidão causa uma pá de doença mental, né? De enfermidade mental, de transtorno mental. Esse é um elemento.
Outro elemento é típico, e assim, do nosso sistema social e econômico, porque ele não é só um modo de produzir as coisas, portanto, ele não é só econômico, ele também faz parte do modo como a gente se organiza como um todo, não só no âmbito econômico, por isso que é social e econômico, que é o sistema capitalista. Não significa ter lucro, não significa acumular dinheiro, não. Sempre houve lucro e acumulação de dinheiro na história da humanidade. Quando a gente fala de capitalismo, a gente fala de sociedade de mercado. Isso quer dizer que o mercado é o protótipo de como deve funcionar todos os outros âmbitos da vida. O âmbito religioso, o âmbito moral, o âmbito familiar, o âmbito amoroso e tal. Todos os outros âmbitos da vida tendem a funcionar sob, por exemplo, a lógica da eficiência. Preciso ser eficiente, eu preciso ser eficiente. Sob a lógica da dinâmica econômica. Né? Eu preciso ver a melhor esposa possível para... O meu filho tem que me dar alegria, tem que me dar retorno, né? O meu investimento tem que me dar retorno. Essa ideia é a ideia que perpassa todos os âmbitos, todas as esferas da vida. Isso é a sociedade de mercado, isso é o capitalismo. Se é bom ou mal, né? Tem coisas boas, tem coisas más, estou dizendo que é o que é. Só que isso, na nossa época específica, se introjeta em nós. Nós não precisamos mais de um patrão malvadão para dizer que nós temos que trabalhar para cacete. Porque nós nos forçamos a trabalhar para cacete. Sempre, o tempo inteiro. Nós temos que ser o nosso próprio CEO. Né? Já ouviu essa expressão? E aí, isso faz com que nós estejamos cada vez mais esgotados, exigindo cada vez mais de nós. Nunca é o suficiente, nunca é o suficiente. Eu quero ser a famosa versão melhor do que eu sou agora. E mais, 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 e esse mais nunca tem fim. E como, claramente, você é um ser finito, que precisa de descanso, e você nunca se dá esse descanso, você se adoece. Nós estamos vivendo essa época de adoecimento, tanto social quanto autoimposto, na nossa época. Isso faz com que a nossa busca por uma existência digna, com sentido pleno, esteja muito distante. E, em parte, isso fornece o contexto para essa disseminação, talvez sem precedentes na história da humanidade, de enfermidades, transtornos, doenças mentais. E essa incapacidade de ver esperança, né, no horizonte. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da existência, a gente não melhorou, não. A gente piorou. E passar por uma melhora é passar por construir uma sociedade que se veja reconectada, em que o indivíduo não se sinta mais desconectado, isolado, sozinho, ele por ele mesmo. Na existência, portanto, eu dou um posicionamento aqui de que a gente piorou, e muito, em relação à nossa história. E eu queria saber da sua opinião, tanto para a tese lá do Pinker, de que nós melhoramos, mas lembra da ressalva que eu fiz, enquanto humanidade, não enquanto Brasil, Rio de Janeiro, tal. E quanto a essas questões da filosofia, progredimos ou não progredimos? Coloque aqui seus apontamentos nos comentários e vamos conversando. Torne-se membro do canal. Por R$ 20 apenas, você tem acesso a um curso, o Mapa da Filosofia, um curso exclusivo para membros. E você tem acesso ali a como iniciar seus estudos em filosofia, se você já iniciou, como organizar, inclusive com bibliografia que eu indico, certo? Além de ter selinhos maneiraços para ser um beija-flor desse canal aqui. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.